Boa noite, pessoal. Hoje é dia 25 de abril de 2023. E essa é a nossa aula 2, parte única da nossa, então, matéria escatologia. Começamos na semana passada aquecendo os motores para essa matéria e hoje vamos continuar avançando um pouco mais a respeito deste assunto, que por vezes é tão polêmico, na verdade. E meu objetivo é polemizar mais ainda. Não, é apresentar aqui algumas visões a respeito deste assunto aí. Bom, então, semana passada, nós avançamos, ainda de forma bem introdutória, falando a respeito do que é escatologia e de alguns desdobramentos relacionados a ela. E hoje o intuito é continuar aí esse tema, ainda que de forma introdutória, sobre a escatologia e avançando aí para alguns assuntos mais específicos. Então nós veremos aí algumas abordagens mais específicas ainda em nossa aula de hoje. Bom, então parei aqui nesse ponto aqui para falar a respeito das dimensões da escatologia. Dimensões da escatologia. Então, sobre este assunto aqui, entende-se que a escatologia pode ser analisada, pode ser estudada sob a perspectiva de duas dimensões, sendo que em alguns momentos, principalmente na matéria anterior, né, na matéria de teologia do Novo Testamento, eu abordei em alguns livros a esse respeito aqui, para falar sobre a escatologia inaugurada e a escatologia futura. Então, a escatologia inaugurada e a escatologia futura, né? Então, a tensão entre o já e o ainda não, entre o que já está acontecendo e o que ainda acontecerá. Então, nós temos essas duas dimensões, ou essas duas vertentes aqui. Com relação ao primeiro ponto de vista, né? Com relação à questão da escatologia inaugurada, tem por objetivo demonstrar para nós tudo aquilo que já se cumpriu do plano de Deus. Então, a escatologia, conforme a gente viu bastante na semana passada, fala a respeito das coisas do fim. E essas coisas do fim, algumas delas já aconteceram. Nós já estamos, de alguma forma, participando ou desfrutando de algumas realidades prometidas aqui pela escatologia, né? Que nós já conseguimos ali, de alguma forma, experimentar. Essa escatologia inaugurada, ela pode ser resumida em alguns pontos, né? Então, existem alguns pontos aqui que é, podem ser melhor entendidos essa escatologia inaugurada. A primeira é que a escatologia, ela apontava a respeito de um redentor que haveria de vir da descendência de Abraão e da descendência de Davi, o descendente da mulher, conforme Gênesis 3,15, que viria para cumprir os ofícios de profeta, sacerdote e rei. O servo profetizado por Isaías, o filho do homem, a quem seria dado todo domínio, honra e glória para todo o sempre. Este redentor que é contemplado pela escatologia, levando em consideração desde lá de trás, desde o Antigo Testamento, já veio até nós. Ou seja, nós já desfrutamos desta realidade. Então, se nós já desfrutamos de aspectos que foram apontados lá atrás como concernentes ao final dos tempos, nós já estamos na era, né, em que Jesus veio e ofereceu-se como sacrifício a nós. Então, olha só, alguns textos específicos do Antigo Testamento apontam
exatamente para esta realidade que nós vemos que se cumpriu em Jesus. Quem lê para mim alguns textos, tá? O primeiro deles, Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Isso. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Perfeito. Sérgio, por gentileza, você ainda Deuteronômio 18,15. 18:15. Isso. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Isso. E por fim, Sérgio, o texto de Zacarias 9,9. Zacarias 9. 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Muito bem. Então, cada um desses pontos aqui, cada um desses versículos, reforça a imagem que, no final dos tempos, um redentor viria. Então, partindo do contexto do Antigo Testamento, a escatologia para eles, né, em um dado momento, foi exatamente baseada nessas questões. Então, a escatologia, de forma ampla, nós já estamos olhando, né, sob o prisma de quem já vivenciou a realidade do envio de Jesus, né? Então, todas essas profecias que apontam para o final dos tempos, que apontam para a escatologia, já se cumpriram em Jesus, tá? Então, esse é um ponto. Eu falei, comentei com vocês que a escatologia inaugurada eram três, mas na verdade são três, não, são mais, tá? A gente vai ver aqui alguns pontos. Então, o primeiro deles é esse, um redentor futuro. Esse redentor já veio. Então, nós já estamos vivendo esse aspecto escatológico, tá? E todos esses versículos e outros mais do Antigo Testamento comprovam aqui essa expectativa com relação ao envio de Jesus. E nós já estamos vivendo aqui, nós já estamos desfrutando aqui desta realidade. Além disso, nós temos uma nova aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Então, uma aliança que traria o perdão dos seus pecados, onde Deus poderia escrever as suas leis não mais em tábuas de pedra, mas sim nos nossos corações. Quem lê para mim Jeremias 31, de 31 a 34, por gentileza? Quem que vai ler? Jeremias 31, do 31 ao 34. Não precisa ser todo mundo. Quer que eu leia, Rafa? Pode ler, Sérgio. Jeremias, né? Isso.
um pouquinho que eu já... Jeremias 31. 31. Isso, do 31 ao 34. Jeremias 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invadiram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O 34 também? Isso. E não ensinará alguém mais a teu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos teus pecados. Muito bem. Mais um aspecto inaugurado com a vida de Jesus. Há uma nova aliança na qual nós vivemos. Uma aliança na qual o Senhor Deus escreve a sua aliança em nossos corações, a qual o Senhor perdoa os nossos pecados, a qual é possível desfrutarmos do derramamento do Espírito, que é o próximo tema aqui. Então, a profecia de Joel, né? Joel dizia que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizariam, os velhos terão sonhos e os jovens visões. Então, isso cumpriu-se em Atos, né? Atos no capítulo de número 2. Ezequiel 36, Deus diz que colocaria dentro de nós o seu espírito para que nós possamos seguir os seus decretos e ter o cuidado de obedecer aos seus estatutos. Então, esse daqui é mais um item. Então, Deus derramou do seu espírito. Deus estabeleceu uma nova aliança conosco, né? Deus estabeleceu aqui uma série de coisas da qual nós podemos desfrutar, da qual nós podemos, de alguma forma, já viver tendo esse aspecto da escatologia inaugurada. Então, essas esperanças escatológicas do Antigo Testamento se cumprem em Jesus. Ele é o esperado Messias. Ele derrotou Satanás, ele derrotou o pecado, ele venceu a morte. Então, através da sua vida, através da sua ressurreição, o reino de Deus foi, de alguma forma, o reino de Deus foi inaugurado e a escatologia foi introduzida na história. Então, nós já estamos vivendo alguns dos aspectos relacionados aqui da escatologia, né? Da esperança daqueles que viveram no Antigo Testamento. Eles tinham esse pensamento, eles imaginavam que um dia isso iria acontecer, imaginando que isso aconteceria no fim, e nós já estamos vivendo e não chegou o fim de fato, ou seja, não chegou a consumação ainda de todas as coisas. Então é nesse sentido que nós já estamos vivendo uma escatologia inaugurada. Agora, claro que tem a escatologia futura. Sérgio levantou a mão, quer fazer alguma pergunta? Sim, não, Rafa, só fazendo uma observação, eu não sei porque eu estava lendo, e aí a, a escatologia, o fim,
já foi anunciado desde o começo, né? Desde o começo. Porque em Isaías 46:10 está escrito que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aí no Marcos 13:31, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É isso aí. Desde Gênesis Aí, 3:15. Pode falar. já tá desde antes de fundar o mundo, Deus já Deus já tinha sabia. falado que ia acabar. Exatamente. Deus, em sua onisciência, já sabia. E o texto que você leu já demonstra isso daí, já evidencia a sua afirmação. Desde Gênesis 3:15, Deus já antecipa, ou já anuncia as coisas que um dia iriam acontecer. Agora, claro que nós vivemos dentro, então, de algumas realidades proporcionadas pela escatologia inaugurada, né? Então, a gente já está vivendo realidades do fim. Agora, a gente também vive na expectativa de coisas que hão de se cumprir, de coisas que ainda não se cumpriram, né? Então, nós aguardamos a consumação das promessas divinas. Nós aguardamos, né, nós esperamos a segunda vinda do Messias, quando de fato o reino de Deus se manifestará plenamente. Então, chegará um dia em que o reino de Deus se manifestará. Nós temos essa expectativa em sua plenitude. O reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não se consumou plenamente, né? Então, nós aguardamos isso, que um dado momento acontecerá. Olha só, quem lê para mim? Mateus 7:21 a 23. Quem que pode ler? Mateus 7, de 21 a 23, Rafa? Isso, pastora. Vamos lá. Nem todos que chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos milagre em teu nome? Eu, porém, responderei: Nunca os conheci. Afastam-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Isso. Pastora, por gentileza, já deixa aí aberto, eu já vou pedir para a senhora ler o texto de Mateus 24, versículos 30 e 31. Ok. Eu peço. Então, olha só, Jesus diz que é, em um dado momento acontecerá o juízo, e em um dado momento algumas pessoas serão afastadas para não entrar no reino de Deus, ao passo que outras entrarão. Então, este momento não chegou ainda. E nós aguardamos, ansiamos, porque esta consumação, né, este evento que faz parte dessa escatologia futura, um dia chegará. Então, aguardamos a manifestação plena do reino de Deus, onde estaremos realmente vivenciando tal realidade. Aguardamos a consumação da nova aliança, quando finalmente conheceremos de forma plena, de forma verdadeira, o Senhor, o veremos tal qual ele é. Pastora, por gentileza, o texto de Mateus 24. O versículo é 30, né? Isso, 30 e 31. Ok. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos em todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Isso. Pastora, só mais um, por gentileza, o último. Capítulo 25 de Mateus, 31 ao 34. Ok. Já li agora? Pode ler, pastora.
31 a 34. Isso. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Lê até qual, Rafa? 34. 34, ok. 33. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que eles lhe preparou desde a criação do mundo. Isso. Então, olha só. Obrigado, pastora. Olha Imagina. só. Todas essas realidades aqui se tornam a base da nossa esperança. Se tornam a base do motivo da nossa crença. Nós ainda não vimos isso acontecer, mas nós confiamos. Nós confiamos e esperamos de forma ali muito convicta que este momento chegará, quando Jesus aparecerá em sua glória, acompanhado de todos os anjos, onde Deus nos dirá: venham, vocês que são abençoados, vocês que são benditos por meu Pai, e recebam o reino, a plenitude do reino que Deus preparou. Aí entra aquilo que o Sérgio falou um pouco aqui, desde a criação do mundo. Então, nós estamos aguardando este momento, nós estamos aguardando o momento em que nós desfrutaremos plenamente da presença do Espírito Santo. Hoje nós desfrutamos, e é tão maravilhoso isto, de desfrutar da presença do Espírito Santo, mas ainda é uma realidade parcial de um momento que há de chegar, onde desfrutaremos de uma forma ainda mais plena, ainda mais intensa, ainda mais completa. Porque assim Efésios nos diz, nesse texto que eu leio aqui para vocês, de Efésios 1:14, que o Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Ainda segundo um texto que eu leio aqui com vocês, de 2 Pedro 3, de 10 a 13, diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. A terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e antecipando a sua vinda. Neste dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa novos céus e nova terra, que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Então, essas são as bases da nossa confiança, da nossa certeza, da nossa expectativa, que um dia esses novos céus e nova terra serão inaugurados e nós viveremos. Então, os cristãos vivem nesta tensão entre o já e o ainda não, entre o que se pode desfrutar de forma parcial e o que um dia nós desfrutaremos de forma total. Isso nos aponta para o arrebatamento ou a subida da igreja, ou o dia em que todos nós estivermos diante do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, antes de subir aos céus, fez uma promessa aos seus discípulos, em João 14, de 2 a 3, dizendo que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, verei aqui outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, depois que Jesus pronuncia essas palavras, que fala abertamente a esse respeito, esse assunto começa a despertar o interesse dos seus discípulos. Os discípulos não conseguiam imaginar a sua vida sem a presença física de Jesus. No entanto, a promessa que Jesus fez logo após ele ressuscitar encheu o coração dos discípulos de esperança, que com o passar do tempo foram ganhando mais compreensão a respeito dos eventos finais. Então, enquanto Jesus estava com eles, eles não conseguiam se imaginar longe de Cristo. Não é à toa que lemos o relato
dos discípulos no caminho de Emaús, que estavam atordoados, que estavam desesperançosos, porque não conseguiam crer que Jesus havia padecido daquela forma. Mas Jesus fez uma promessa, né? Essa promessa de João 14, e tantas outras vezes falou a respeito desta realidade que um dia nós estaremos. E com o passar do tempo, após a ressurreição de Jesus, os discípulos começaram a ter esta confiança, essa convicção de que, embora Cristo não estivesse mais fisicamente com eles, certamente chegaria um momento em que um dia todos eles voltariam a estar com Cristo. A pessoa que mais contribuiu na compreensão deste ensino, desta doutrina, foi o apóstolo Paulo, que trouxe-nos muitas informações, escrevendo epístolas, escrevendo ali diversos capítulos que nos aumentam a compreensão a respeito deste evento tão importante, tão significativo, que nos enche de esperança. Na sequência, o apóstolo João também, junto com Pedro, nos trazem também algumas outras informações que ampliam o nosso entendimento a respeito da nossa união novamente com Cristo. Essa expectativa a respeito de estar com Jesus era tão firme na igreja primitiva que alguns chegaram até mesmo a se precipitar, como foi os irmãos da igreja de Tessalônica, acreditando que o dia do Senhor já havia chegado no seu próprio tempo. E então Paulo escreve para eles com o objetivo de orientá-los melhor a respeito deste assunto. Quem lê para mim em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 2? Quem que pode ler? 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 2. Opa. É o Emerson? É o Emerson. Está ouvindo? Tô te ouvindo. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Muito bem, obrigado, Emerson. Então, Paulo orienta eles a respeito dessa expectativa, que era muito comum aos cristãos da igreja primitiva. Eles tinham isso tão firmes, né? Eu falei isso na aula passada. Então, essa característica deles terem isso firme, né? Então, isso realmente faz parte de alguns contextos. Alguns realmente vivem isso intensamente. E parece que a nossa geração, de alguma forma, deixou, de forma bem generalizada, esse tipo de ensinamento, né? Que era tão recorrente, que era tão intenso na igreja primitiva. Eles achavam que Cristo iria voltar a qualquer momento. Realmente, Jesus diz isso, né? Que Jesus viria como um ladrão da noite, ou seja, sem avisar, a qualquer momento, e realmente isso poderia acontecer. Mas o fato de não ter acontecido ainda fazia com que eles vivessem as suas vidas de forma normal, né? Então, tinha irmãos, por exemplo, que tinham deixado de trabalhar, que estavam achando que já estava acontecendo, que não fazia mais sentido continuarem tocando as suas vidas da forma como eles estavam tocando, né? Então, eles deixaram de fazer as coisas. Mas Paulo corrige esse comportamento, como se Paulo pudesse dizer para eles e para nós também, olha, vivam a vida de vocês como se pudesse acontecer a qualquer momento, de fato. Mas, enquanto isso não acontecer, continuem com as responsabilidades que vocês já têm. Continuem
fazendo ali todos os afazeres que vocês já têm. E no decorrer da história, nós vemos que esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude não foi exclusivo apenas da igreja primitiva. Nós vemos alguns movimentos, algumas pessoas mais afoitas, que chegaram até mesmo a marcarem data, dizendo o ano em que Cristo iria voltar. Um desses movimentos, por exemplo, ficou marcado com a data de 1843, em que Cristo iria retornar naquele ano. Aí não veio, foi remarcado para o ano seguinte, 1844, e Cristo não veio também neste ano. Então, essa característica aí, em alguns momentos, também se repetiu no decorrer da história, né? Essa euforia de alguns em acharem que são a última geração, e por serem a última geração, pensavam que Cristo iria voltar nos seus dias. Então, isso nos ensina a vivermos a nossa vida como se Cristo pudesse voltar a qualquer momento, e isso realmente vai acontecer, mas enquanto isso, devemos continuar com os nossos afazeres, com as nossas responsabilidades que nós temos aqui do nosso dia a dia. Agora, isso, quando Jesus diz, trouxe uma nova compreensão, uma nova dimensão para os discípulos, porque os judeus até então não tinham de forma tão clara a correta compreensão do que seria morar no céu. Os judeus imaginavam que a terra existe para que o homem possa desfrutar dela, para que o homem possa, de alguma forma, viver bem nela, viver em uma boa e desfrutar de uma boa velhice. Mas quando Jesus diz que nós viveremos uma nova realidade, isso amplia o entendimento, isso amplia ali a compreensão deles a respeito dessa questão em si. E não é à toa que o Novo Testamento citará por diversas vezes a respeito deste ensinamento, né? Trazendo ali uma bagagem complementar ou que amplia a nossa forma de entender e compreender essa realidade. Então, no Novo Testamento é muito forte essa crença, essa convicção de que através da vida e da morte de Jesus, e principalmente por meio da sua ressurreição, existe algo que será finalizado na sua segunda vinda, consumando, assim, o plano de Deus para a humanidade. Predominando, portanto, a ideia de uma escatologia inaugurada e da consumação do seu porvir. Os elementos que constituem o conteúdo da escatologia encontram-se expostos no Novo Testamento, mas assim como as outras grandes doutrinas cristãs, também a doutrina da escatologia teve o seu desenvolvimento ao longo da história da Igreja, conforme pode ser visto através de alguns personagens que se destacaram. Então, da mesma forma que toda grande doutrina, todo grande ensinamento das Sagradas Escrituras foram se desenvolvendo no decorrer do tempo, não foi diferente com a escatologia. Então, nós temos, no decorrer dos séculos, algumas pessoas que foram muito importantes, pessoas ou movimentos que foram importantes aqui com relação à sistematização, com relação ali à compreensão melhor do que era a escatologia. Claro que aqui não estão todos, né? O objetivo não é ser uma lista exaustiva, mas tem algumas pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que nós possamos compreender melhor o que é a escatologia. Uma dessas pessoas aqui, que foi importante na compreensão, foi Agostinho. Agostinho foi um dos mais importantes teólogos e filósofos do século IV e V depois de Cristo, né? O famoso Agostinho de Hipona, foi bispo desta cidade, uma província romana da África. Ele escreveu, trouxe algumas contribuições, né? Dentre as suas contribuições estão os livros A Cidade de Deus e Confissões. E neste livro específico da Cidade de Deus, Agostinho descreve a relação entre duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade onde os homens vivem a sua vida de forma natural e a cidade onde Deus está, onde Deus habita, demonstrando que nós estamos vivendo uma realidade aqui pertencente à realidade humana, à realidade dos homens, mas que todas essas nossas ações, que toda essa nossa vida, de alguma forma, reverbera na cidade
de Deus, demonstrando uma tensão, que é a tensão que eu apresentei para vocês ao falar sobre a escatologia inaugurada e sobre a escatologia futura, que nós estamos vivendo aqui, mas que todas as nossas ações, de alguma forma lá, influenciam, repercutem na eternidade. Então, Agostinho também trabalha esse tema. Claro que eu trouxe aqui de uma forma bem generalizada, de uma forma bem macro, mas ele é um importante personagem para nos trazer uma compreensão ainda mais ampla a respeito deste assunto. Posteriormente, lembra que eu falei para vocês na aula passada que a escatologia não se desenvolve tanto no início, né? Mas não quer dizer que ela não tenha se desenvolvido ou que não tenha personagens que tenham trabalhado com ela, porque o grande foco foram outros assuntos, principalmente no começo, a questão da organização de algumas doutrinas, como cristologia, como o papel de Deus, né? Enfim, tantas outras coisas. Lá na frente, nós temos Jeremy Taylor, no ano de 1609, que foi um teólogo que começou a trabalhar a respeito de temas relacionados à morte dos seres humanos, demonstrando que um cristão pode sim lidar com o medo da morte, porque, embora todos os seres humanos carregam esse sentimento inerente, né, de terem medo de quando será sua morte, de como eles enfrentarão por isso, os cristãos devem repousar na segurança das promessas de Cristo, na segurança de Jesus. Então, ele nos trouxe duas obras que se chamam As Regras e Exercícios da Vida Santa e As Regras e Exercícios da Morte Santa, demonstrando que o cristão deve se amparar nas promessas de Cristo para enfrentar a sua vida e morrer de uma forma confiante naquilo que Jesus assim nos garantiu. Temos o Iluminismo. O Iluminismo é muito importante. O Iluminismo é um movimento que nasce na França e é um movimento que surge ali por volta do século XVII, XVIII, que provoca ali muito a questão do racionalismo, né? Então, o iluminismo ele tem por objetivo trazer o questionamento, a crítica. Então, tudo aquilo que não se pode provar, ou tudo aquilo que não se pode experimentar, o iluminismo critica. Então, o iluminismo, ele, de alguma forma, ele enxerga que tudo aquilo que nós não podemos... O iluminismo que vai ser um dos grandes responsáveis pelo rompimento com a igreja, né? Porque a igreja, até então, era a grande responsável por ensinar as pessoas. Então, não se discutia ou não se criticava os ensinamentos da igreja. O iluminismo vem, Karl Marx é um expoente aí desse período também, da onde vem o marxismo e tantas outras coisas, provocando ali um pensamento crítico. Então, eles vão criticar os elementos da escatologia, principalmente esses elementos futuros, né? Então, vão criticar a existência do céu, vão criticar a existência do inferno, porque não se pode ver, então, lógico, não se pode provar, lógico que se não pode ver, não se pode provar, não se pode dizer que é real. Então, a escatologia foi muito atacada neste momento, da onde vem toda uma corrente teológica mais liberal, fruto desse período, e às vezes que tem ali os seus adeptos acreditando, por exemplo, que não existe a eternidade, que não existe a vida eterna, que não existe céu, que não existe inferno, então, e também provocando ali uma série de pessoas que começaram a seguir o ateísmo, né? Então, você tem um movimento aí muito forte, sociológico, né, que pegou várias esferas da sociedade, que começaram a bater e criticar nos elementos centrais da esperança cristã. Posterior a isso, nós temos um movimento de resgate da escatologia, que foi exatamente aquilo que eu falei com vocês na aula passada, por volta do século XIX. Então, 1800 e pouco, aproximadamente, 1900, nós temos algumas pessoas que começam a resgatar a escatologia. Pastora Vivi levantou a mão, pode perguntar, pastora. Ô, Rafa, me diz uma coisa, o iluminismo,
ele surge a partir de que data, mais ou menos? Que século? O iluminismo, deixa eu até confirmar aqui para não falar coisa da minha cabeça, mas se eu não me engano, o iluminismo ele é do século XVII, então a gente está falando, peraí, E ele continua ativo até hoje, né, Rafa? ele continua nos seus desdobramentos, é isso mesmo, pastora, século XVII, e século 17. XVIII, século XVII é 1600, 1600 e Certo. pouco. Aqui, especificamente, 1685, tá? 1685, ok. Isso, 1685. O iluminista, o movimento iluminista, ele é literalmente esse movimento que provoca a razão, né? Que acentua o uso da razão. Então, ele é um movimento liderado por filósofos, por pessoas que vão na contramão daquilo que a teologia, né? Daquilo que a igreja ensinava. E ele continua hoje, eu diria, pastora, com outros nomes, né? Ah, ok. Porque do iluminismo nós temos um ateísmo forte, Sim, que não vem só do iluminismo, mas que pega carona, que se fortalece com o iluminismo. entendi. Nós temos as reverberações na teologia, uma teologia liberal. Então, toda a teologia aberta, que é mais, não é ortodoxa, né? Uma teologia que Aham. tem uma interpretação mais livre, mais liberal, no sentido assim de um exemplo aqui, né? Ah, não, a salvação é para todos, né? A salvação Sim. aqui, Deus não vai mandar as pessoas que não obedeceram para o inferno. Esse tipo de interpretações mais liberais são frutos deste período aí. Isso é só um exemplo, Ah, né? sim. Então, são frutos dessa forma de se pensar. Porque aí começa a se questionar, já passo para o senhor, tá, pastor Renan? Começa-se a pensar a partir das seguintes premissas. Se Deus é bom e o inferno é um lugar ruim, como que Deus, sendo bom, mandará a sua criação que é boa para o inferno que é ruim? Então, é um raciocínio lógico, um raciocínio racional, percebem? Aham. E não é um raciocínio teológico, porque a teologia demonstra o motivo pela qual isso acontece, mas não se Sim, baseia na teologia, se baseia no intelecto. tá Res- certo. res- Esclarecido, Rafa. Obrigada. Imagina. Pastor Renan, Fala, Rafa. Deixa eu te fazer uma pergunta. O papel de Karl Marx aí que você citou no iluminismo, ele foi só um participante, porque você citou os filósofos, né? sim. Ele foi só um participante ou ele foi um agente ativo, um precursor e tal do movimento? É, Ou só o, um participante na história do iluminismo? o Marx, ele pega carona no iluminismo lá na frente, que o Ah, iluminismo surge em 1685, né, na data que eu falei para a pastora. O Marx, confirmando a data dele aqui, ó, ele vem no século XIX. Então, o marxismo, ele deriva-se de alguma forma, claro que não só do iluminismo, né? Mas ele deriva, ou ele pega a bagagem no iluminismo, nesse movimento que surge com Voltaire, com outros filósofos, agora que eu não lembro os nomes, que provocam esse tipo de pensamento e preparam o terreno para que Marx venha e ataque os fundamentos cristãos. então, o que a gente percebe da influência do marxismo hoje em dia sobretudo nas universidades, né, no ensino acadêmico e também no sistema educacional comum, né? Sim, Não é, a gente não vê só o conceito do Paulo Freire, mas Karl Marx também ligado a isso também, né? sim, sim. E eu diria também, pastor, que aí cada um vai pegando bagagem no outro, né? Aí cada um vai expondo, vai pegando o que os outros movimentos construíram e vai construindo a sua própria forma de pensar. E alguns se destacam incorporando ali alguns elementos que lhes são propícios, né, para o momento em si. Uhum. E, Entendi, e, beleza, Rafa. e aí Tranquilo. vira uma bagunça só, Vira uma salada, né? vira uma salada Beleza. só.
Bom, deixa eu baixar aqui a mão da pastora, se quiser perguntar mais alguma coisa, tá? Ou pastor, ou... Não, não, Rafa, ficou levantada aí da primeira vez. Tá bom. Bom, então, o que que eu quero destacar para vocês aqui? Que todos esses movimentos, aí nós temos racionalismo, modernismo, né? Uma série de movimentos aí. A Bíblia é muito atacada, a Bíblia é muito criticada. E a escatologia, né? Então, por que a escatologia? Porque a escatologia, entendam o que eu vou dizer para vocês. A escatologia, ela trata de elementos que não são concretos do ponto de vista racional. A escatologia é fé, né? Nessa escatologia futura, né? Dentro do contexto da nossa aula. A escatologia futura é fé, é crença, é convicção. Nós não vimos, mas nós cremos. Não aconteceu ainda. Então, esses movimentos vão atacar a escatologia. Elas vão, de alguma forma, ali, procurar convencer as pessoas de que isso não é real, de que isso não existe, que isso é mito, que tal, não sei o que lá. Mas, em dado momento, no século XIX aproximadamente, nós temos um resgate. Só que aí esse resgate se dá com pessoas escrevendo a respeito da escatologia, mas também criando vários movimentos que vão continuar defendendo seus pontos de vista, tá? Bom, todo esse contexto, para falar agora, agora vamos entrar em uma das vertentes escatológicas. Então, nós temos duas dimensões, e temos ali, não vertente, tem outro nome para chamar, mas temos duas realidades, vou chamar assim, escatologia individual e escatologia coletiva. Muito se fala da escatologia coletiva, que é o arrebatamento e os eventos relacionados ao fim. Mas não existe só isso. Então, a gente vai focar nessa aula e na aula da semana que vem, que não vou conseguir terminar esse assunto hoje, vamos guardar um pouco para a semana que vem, para falar sobre escatologia individual. Lembrando aqui, aqueles que entraram na sequência, hoje nós vamos direto, tá? Então, nós vamos aí na sequência, não teremos intervalo e vamos seguindo numa tacada só. Então, vamos falar agora sobre a escatologia individual. Então, os assuntos concernentes a esta realidade, que, ao falar sobre escatologia individual, se fala sobre os eventos finais, ou os eventos pós o fim, sei lá, como quiserem interpretar, na vida de cada um, né? Então, a morte física, o que acontece na vida após a morte, e tudo aí que abrange essas realidades, tá? Primeiro ponto que há de se falar, quando se fala da escatologia individual, é o temor da morte. E eu digo, acertadamente, que o ser humano tem medo de morrer. Nós temos. Pode ser que a maioria aqui, pode ser que um ou outro, enfim, não sei, Deus sabe, daqui que estão ouvindo, que estão aqui presentes, ouvindo ao vivo, aqueles que vão ouvir, não carrega esse medo. Mas, de uma forma bem generalizada, o ser humano tem medo de morrer. Aliás, eu odeio a morte. Eu acho que a morte é uma coisa horrorosa mesmo, né? É de fato uma coisa que nós não estamos preparados. Parece que eu detesto com todas as minhas forças, é uma inimiga mesmo. Por mais que a gente saiba, né? Por mais que a gente entenda que a gente tem uma realidade melhor, a morte é um negócio muito complicado, né? A gente não sabe lidar com isso, né? E ela nos causa muitos pavores, né? Muitas situações que às vezes nos fazem perder o sono, nos deixam preocupados, seja ela uma realidade inerente a nós e também inerente aos nossos tão queridos amigos, familiares, seja lá o que for. Fato é que um dia todos passaremos por isso. E ante esta realidade, temos alguns pontos aqui. Alguns seres humanos odeiam a morte por medo de sofrerem. Então, a perplexidade da dor, eu coloco aqui, ou o medo de sofrer, é o receio de muitos. Então, os seres humanos, boa parte, né? Não sei o quanto pensam nisso de forma constante, o quanto de pessoas aqui que não pensam nisso, mas boa parte das pessoas não querem sofrer quando morrer. Esse é um grande receio. Mas a questão da dor,
pode-se ter ali um certo auxílio, claro que dependendo, né? A pastora colocou aqui, sofrer o receio. Não só da senhora não, viu, pastora? De muitos. Mas para lidar com a dor, é possível um recurso médico da sedação. Claro que depende muito, né? Depende muito da situação em situação. Nem todos são passíveis de conseguirem desfrutar da sedação, né? Mas, por exemplo, para aliviar essa tensão de dor, no caso de enfermidades graves e terminais, os médicos sedam o paciente para que ele desfrute de um conforto físico na hora da morte. É aquilo que é chamado eu não lembro a diferença, eu estudei isso, mas não lembro da diferença. É a ortotanásia, acho que é a ortotanásia. Você tem a eutanásia, a mistanásia, a ortotanásia e um outro lá que eu não lembro. Mas é você aliviar a pessoa, né, para que ela não morra sofrendo, né? Então você tem essa realidade. Associado a esse medo, associado a esse sentimento de sofrer no final da sua vida, e isso é inerente a nós e também é suscetível a qualquer tipo de pessoa, né? O dinheiro não pode te livrar disso, exceto se for uma doença que você está ali no hospital, enfim, e tal. Mas uma outra perplexidade é o que a pessoa deixará para trás. Então, isso causa em nós muito temor, né? Eu, particularmente, também me afeta muito essa ideia. O que nós estamos deixando, ou o que os nossos queridos estão deixando para trás? A nossa família, alguns se apegam às posses, né? Às riquezas e tantas outras coisas. Mas aqui há uma grande realidade aqui, que incomoda até os mais santos. É triste pensar que na morte a pessoa se despede dos seus entes queridos e é eliminado de todas as suas conexões sociais, ou seja, de, de todas as pessoas socialmente falando, ela se despede, né? Então ela não terá mais contato com seus filhos, seus pais, se eles ainda existirem, seus irmãos, seu esposo, sua esposa, sei lá, enfim. E, além disso, tem as pessoas que se prendem aos bens conquistados ao longo da vida. Então, tudo isso daqui é muito pesado, né? Eu acho muito pesado. Eu não gosto dessa realidade aqui, não. Se a gente pudesse passar dessa vida sem enfrentar isso aqui, eu não reclamaria, não. Mas, além de tudo isso, tem a incerteza, né? Para aqueles que não estão convictos da palavra de Deus, do que há de vir. O que a pessoa encontrará após a morte? A própria Bíblia diz, fala de alguma forma a respeito das pessoas que estavam com medo da morte, que em Cristo nós fomos livres, né? Então, quem lê para mim Hebreus 2, de 14 a 15? Hebreus 2, 14 e 15, Rafa? Isso, pastora, por gentileza. Sim. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. É muito legal essa tradução, pastora. Qual a tradução que a senhora tem? Eu estou na NVT. Muito boa, muito legal. Principalmente para esse texto aqui, acho que foi muito pertinente. E hoje que eu troquei a versão, eu normalmente uso a NAA, eu falei, deixa eu pôr a NVT hoje. Muito bom, gostei bastante. Nesse texto aqui, em específico, acho que caiu como uma luva. Então, em Cristo, Deus destruiu, aniquilou o império da morte, o diabo, e nos livrou desta situação. Mas isso não quer dizer que nós estaremos totalmente isentos ou imunes deste conjunto
de sentimentos, né? A morte, de forma alguma, nós estamos imunes, mas desses sentimentos aqui, né? Então, todos nós enfrentaremos a realidade da morte física. Então, todos nós passaremos, salvo se Cristo não retornar antes, enfrentaremos esta realidade. A morte como o fim de todos nós. Todos nós um dia morreremos. Não há registro de alguém que viveu para sempre, com exceção de Enoque e Elias, que não passaram pela morte, que Deus os tomou para si. Mas como nós não somos Enoque e tampouco Elias, e dificilmente desfrutaremos de uma experiência tal como essa, então nós passaremos aqui, enfrentaremos por essa realidade. Que Jó contempla, né? Esta brevidade do ser humano. O homem nascido da mulher tem vida breve e cheia de inquietações. O próprio Jó diz, no capítulo 14, no versículo 1, como é frágil o ser humano, a sua vida é breve e cheia de aflições. Então, há diversas referências bíblicas que falam a respeito da brevidade da nossa vida, do quão curta, né? Do quão passageira ela é. Eu gosto da passagem de Tiago 4,14, que fala: não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um tempo e logo se dissipa. 1 Pedro 1,24 também diz que a nossa vida é como a relva, como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor. Então, isso aqui mexe com a gente. Em todas as culturas, não é só com os cristãos, não é só conosco aqui. Todas as culturas conhecidas da história, há literaturas, crenças, rituais, obras de arte, manifestações de medo e várias outras coisas relacionadas à questão da morte, sendo que muitas delas com o objetivo de tentar retardá-la ou amenizar a dor da sua chegada. E o homem, por si só, né, o ser humano, ele buscou e continua buscando diferentes formas de lidar com ela. É interessante também, me vem aqui um pensamento, quanto que o ser humano ele tenta, né, através de procedimentos estéticos, fazer, não, né, claro, cada um tem uma motivação, não evitar, né, ou ter uma aparência estética melhor, mas também, de alguma forma, evitar esses traços da morte que aparecem em nós mais cedo ou mais tarde, né? Então, penso que, de alguma forma, o ser humano tenta, inconsciente ou consciente, lidar com esses vestígios aí que vão aparecendo aqui para nós, né? Claro que nem toda motivação é isso, lógico, eu sei que tem muito relacionado às questões estéticas, mas penso que, de alguma forma, o ser humano vai tentando postergar, tentando batalhar a respeito dessa realidade. E a morte, ela é tão desagradável, ela é tão ruim, que a Bíblia mesmo a chama de inimiga. Olha só, quem lê para mim? 1 Coríntios 15, de 25 a 26. Primeira Coríntios Isso, Sérgio. 15, né? 15, do 25 ao 26. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Muito bem. Obrigado, Sérgio. Então, a morte é tão ruim que Deus a chama de inimigo. E ela é, de fato, um inimigo. Ela é um inimigo porque ela veio como consequência do pecado. Porque Deus havia alertado ao homem, dizendo que no dia em que comerdes do fruto que Deus ordenou para não comer, certamente ele morreria. E Paulo diz em Romanos que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte.
E assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O mesmo apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o pecado nos sentenciou, nos escravizou à morte, fazendo com que todos nós nascêssemos em estado pecaminoso, ingressando neste mundo com o pecado, né? Agora, ante a isso, ante a essa realidade, surge a seguinte questão, então. Se a morte é consequência do pecado, será que, se não houvesse pecado, se Adão e Eva, porventura, não tivessem comido do fruto proibido, a vida do homem então seria eterna? Será que o ser humano seria eterno se ele não tivesse comido do fruto que Deus ordenou para que não comesse? O que vocês acham? Vocês acham que sim? Acham que não? Acham que... Pode falar. Eu acho que seria eterna. Sérgio acha que seria eterno? E a Eu pastora? acho que sim, Rafa. Acho que sim, né? E a Eu pastora? ia te fazer exatamente essa pergunta, você acredita? E agora eu Mas faço para a senhora. eu acho que sim, eu creio que sim, porque nós, né, nós temos o pecado de Adão, né? Então, herdamos a semente, né, a tendência pecaminosa. Mas eu creio que se... Eu não sei, né? Pode ser que eu esteja errada, mas eu acho que se não tivessem comido do fruto, seríamos eternos, né? Porque a gente sofre tanto com a morte, né? Meu Sim, Deus do céu, é horroroso. muito ruim. Muito, muito. Quem mais? Alguém mais quer opinar? Deixa eu ver quem está conosco aqui neste momento. Abriram o microfone. Emerson, quer falar alguma coisa, Emerson? Rafa, Eu, isso é Carlinhos, uma ó. questão bem complexa, hein, Rafa? Porque essa semana uma jovem perguntou, né? O que era a morte espiritual, né? E Uhum. um dos primeiros pontos que fala sobre esse tema é Gênesis, né? Quando eles comem do fruto e se escondem de Deus, né? E Deus fala para eles, Emerson está bem baixinho agora, Emerson. tá conseguindo me ouvir, Rafa? Melhor? Agora sim. Eu estava te ouvindo bem, aí baixou que eu não ouvi quase nada. Agora eu voltei a ouvir. Ah, então. Não, eu estava falando que, assim, a primeira morte que citada na Bíblia é em Gênesis, né? Quando Deus fala que se eles comessem o fruto, eles morreriam, né? Mas Sim. não seria uma morte física, né? É uma morte espiritual. E é um tema bem complicado esse, porque uma jovem essa semana fez um questionamento, né? O que é da morte espiritual, né? Uhum. E é difícil você explicar para alguém isso. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho, eu acredito que se não houvesse entrado o pecado, o homem viveria eternamente e não envelheceria, né? Viveria Uhum. de uma forma, sei lá, 20 anos, 25 anos e não envelheceria mais. Mas eu não tenho Uhum. nenhuma base bíblica para afirmar isso, mas eu Sim, acredito nisso. sim, sim. Carlinhos também abriu o microfone, quer falar? Sim, Rafa, é complicado de falar, né? Por isso que eu estou Porque deixando vocês falarem. é meio complicado, porque como seria, né? Viver no eterno sem o pecado? Teria mais população? Seria só eles? É difícil, é complicado. Se você for analisar no contexto geral, Sim. mas eu acho que eu vou acompanhar o pessoal aí. Eu acho que seria uma vida eterna. Acho. Não tem Acho. base também. Uhum. O pastor Renan disse que nem que sim, nem que não. Muito pelo contrário. É, é, quem mais quer falar alguma coisa? Sérgio levantou a mão, quer falar antes de eu discorrer? Sim. Quando
Quando Deus fala que na casa do pai dele há muitas moradas, então a gente estava na eternidade, né? Era para nós estarmos na eternidade, não teria morte. E a gente não tem a menção do tamanho, né? População, ou, ou a quantidade, a eternidade é a eternidade. Então, eu creio que não acabaria, não. Uhum. A Tudo gente bem. ia viver para sempre mesmo. Temos um consenso aqui. Pastor Renan quer falar alguma coisa, pastor? Não, Rafa, tranquilo, não vou entrar nesse meio aí, não. Ajuda nós, Eu pastor. deixo aí, ó, eu não sou petista, não, mas eu deixo a citação da Dilma Rousseff aí. Nem quem ganha perde, nem quem perde ganha. Bom, eu sigo na linha aqui de todos vocês, com as seguintes informações. Emerson falou uma coisa muito importante. Não temos nenhum texto bíblico que nos dá embasamento para as nossas afirmações. Embora subentende-se que sim, se o homem não tivesse pecado, ele seria eterno, subentende-se, mas não se conclui, não se fecha, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia não trabalha com o que poderia ter acontecido, mas trabalha com o que aconteceu, né? Mas a gente quer saber o que poderia ter acontecido se fosse isso ou aquilo, né? A gente é assim mesmo, normal. Mas como a Bíblia trabalha só com os fatos, então ela não vai dizer. Mas subentende-se por quê? Havia uma outra árvore no jardim, não havia? Além da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, havia a árvore da vida. Se o homem, por acaso, não comesse do fruto que ele comeu, e posteriormente Deus lhe concedesse o direito de comer da árvore da vida, será que ele não seria eterno? Ou será que Deus já não o criou eterno? Não sabemos, mas provavelmente, possivelmente sim. Fato é que eu não simpatizo com a ideia de que Deus nos criou para a morte. Então, a morte é a consequência do pecado. A Bíblia é muito clara ao afirmar isso, né? Então, parece que realmente Deus nos criou para a vida e se não tivesse comido, nós seríamos eternos. Agora, pegando só abrindo só um parênteses e depois fechando ele, bem breve, daquilo que o Emerson ainda falou. Quando eu falo morte, existem 3 tipos de mortes, né? Nós nascemos mortos já, olha o paradoxo. Nós nascemos mortos porque o pecado nos causa essa separação de Deus. Então, espiritualmente, nós nascemos mortos. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos vivificados, né? Efésios fala disso, que Deus nos vivificou. Então, temos uma nova vida, aquele que está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5,17. Então, essa é a primeira morte espiritual. A morte a qual eu estou me referindo é morte física. A morte física, vou tratar melhor disso no decorrer das aulas, possivelmente hoje ou na semana que vem. A morte física não anula a existência do nosso ser. O nosso ser, ele continuará existindo, seja toda a essência de todas as pessoas que morrem continua existindo, seja numa realidade boa, seja numa realidade ruim, mas a realidade física finaliza a nossa existência terrena, a vida como nós conhecemos, né? Então, a vida como nós conhecemos nessa união de corpo, alma e espírito deixa de existir. Então, a morte física é essa. E a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Então, a separação eterna de Deus está reservada para aqueles que rejeitam, aqueles que não querem o senhorio de Jesus Cristo, a salvação que há nele. A esses está destinado e reservado a morte espiritual. Então, Deus não nos criou para nenhuma dessas mortes, nenhuma delas. Seja a morte física, seja a morte espiritual ou a morte eterna. Deus não nos criou para nenhuma delas. Eu penso assim. E um outro, então fecho parênteses aqui. Voltando, será também que não foi esse o motivo que Deus retirou Adão e Eva do paraíso para que eles não comessem da segunda árvore, se houvesse essa possibilidade de serem eternos no estado na qual eles se encontravam? Não sabemos, né?
Não sabemos, não temos como trazer afirmações, só temos como levantar perguntas e tentar tirar algumas deduções. Bom, fato é que fato não, né? Mas deduz-se que o homem teria sido criado eterno, ou de alguma forma poderia desfrutar dessa eternidade. No decorrer da história, vários teólogos surgiram tentando trazer algumas afirmações, alguns ensinamentos a respeito disso. Teve pessoas que concordam nessa forma de pensar, nessa forma de entender, de concepção, e tem pessoas que discordam. Uma pessoa que discorda muito e que traz uma outra forma de pensar é Pelágio, da onde surge o pelagianismo. Segundo Pelágio, Deus criou os seres humanos com eles inerentemente, com a questão inerente da morte, ou seja, para Pelágio, o ser humano morre independente de ter pecado ou não. Então, os pelagianos, dentre outras questões, né, dentre outros ensinamentos, acreditavam que o ser humano, eles pensavam, eles estavam sujeitos à morte, sim, independente, não foi o pecado o fator preponderante. Então, não vou entrar ou argumentar isso, mas eu quero trazer aqui para vocês que nós tivemos defensores aí de alguns pontos de vista no decorrer da história. No decorrer aí do cristianismo, nós temos isso daí. Bom, fato é que o pecado entrou no ser humano e causou a morte. E a primeira morte que nós vemos é Caim matando Abel, em Gênesis 4, de 8 a 9. É logo um assassinato, né? Onde Caim mata o seu próprio irmão, em Gênesis 4, demonstrando aí essa realidade que passou a adentrar no ser humano, tornando suscetível agora à separação, né? Tornando suscetível a enfrentar esse horror que é a morte em si, demonstrando o quão frágil nós somos. Agora, a Bíblia fala, né, exatamente a respeito dessa realidade que eu destaquei aqui para vocês, que ainda que nós, em algum momento, seremos separados do nosso corpo, existe algo além, né? O nosso verdadeiro eu continuará existindo. Jesus fala, né? A Bíblia fala a respeito desta distinção. Lá em Mateus 10, 28. Quem lê para mim, por gentileza? Mateus 10, 28. Isso. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Muito bem. Então, Jesus diz, né, que ainda que o seu corpo seja afetado, e será em algum momento, a sua alma, seu espírito, não importando agora a distinção entre eles, o que é o que, não é o foco agora, mas há uma essência que se veste do nosso corpo, né? O nosso verdadeiro eu. E este verdadeiro eu, os homens não podem tocar. Este verdadeiro eu, o homem não pode destruir. É somente Deus quem pode nos julgar e nos direcionar para o nosso devido lugar. Agora, uma última colocação aqui que eu tenho a fazer a respeito disso aqui, dessa questão. Então, vamos lá, vamos apimentar o negócio aqui. Então, entendemos, acho que foi um consenso aqui, né? Não quer dizer que estejamos certos, mas chegamos no consenso de que sim, o ser humano teria sido criado para viver eternamente, né? Caso não tivesse pecado. Esse foi o nosso consenso. Aí eu volto com uma pergunta. Não existia morte antes disso? Será que não existiria
não existiu morte antes do ser humano pecar? Ou a morte passou a existir só a partir do momento que o ser humano pecou? O que vocês me respondem? Já é uma conversa, né? Um bate-papo aqui, uma troca. Vocês acham a morte Eu ela acho passou... que, Pode falar. eu acho que não existia, Rafa, porque se Caim foi o primeiro homicídio, então antes não sendo relatado nenhuma morte, eu acho que não existiria, não. Não tinha morte, não. Tudo bem. Quem mais? Eu acho que não, assim, né? Biblicamente a gente não consegue uma base, né? Uma resposta. Mas o que a Bíblia diz, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, eu acho realmente que não teria, não. Muito bem. Quem mais? Alguém mais deseja se manifestar aqui? Oi, meu amor. Ou de boa? Bom, dou-lhe uma. Opa, Segue o Carlinhos? barco, segue o barco. Segue o barco, eu vou pular. Segue o barco? Segue o barco? Vamos que vamos. Bom, vamos lá falar algumas coisas aqui. A morte existia antes? Bom, vamos trazer algumas questões aqui, relacionadas aqui. Vamos ampliar esse nosso entendimento com relação à morte em si. A morte não existia aplicado ao ser humano. Por quê? Quais os tipos de vida existiam antes do ser humano existir? Os tipos de vida. Vamos lá. Quais são os tipos de vida que existiam aqui antes? A vida animal e a vida vegetal, certo? Então, existia a vida dos animais. É claro que há uma distinção entre animais e seres humanos, não é o nosso fórum aqui de hoje discorrer a respeito dessa diferença, mas e há também uma diferença entre a vida vegetal, né? Falando a respeito das plantas. Aí eu pergunto, não vou nem entrar no mérito dos animais, tá? Mas não morreu nenhum tipo de planta antes, até o ser humano existir? Ou até o ser humano pecar? Vocês acham que não morreu nenhum tipo de planta? Adão acidentalmente, ou algum animalzinho acidentalmente não matou nenhum tipo de planta? O que vocês acham? Eu estou apimentando um negócio aqui agora. Aí se apertou sem abraçar, né, amigo? Aí complicou, né? Aí você complicou, aí você colocou a gente num beco sem saída, poxa Não vê vida. com sem saída, né? O que a senhora acha, pastora? Deve ter acontecido, né? Como você disse aí, acidentalmente. Mas eu penso também da seguinte forma: se tudo era perfeito, se não existia pecado, cara, eu fiquei agora, tô igual a Dilma. Agora o negócio ficou estreito. Ficou estreito, porque se você olha para um lado, você fala, não, acidentalmente, tudo bem. Estava andando no jardim, pisou na planta, lá na flor, morreu. Mas se tudo era Morreu. perfeito, vai que o homem não levitava aí, nem pisava na terra. Aí abre precedente para vários pensamentos, né? Sim, sim. E a ideia é provocar mesmo um pouquinho. Estou percebendo. Emerson, você abriu o microfone, quer falar? Porque assim, vamos lá, a gente está falando de morte, mas, por exemplo, a vegetação, ela não tem uma vida igual ao do ser humano, ela não tem alma, né? Perfeito, perfeito. Então, não dá para fazer uma comparação de um vegetal ou até mesmo um animal, porque ele não teria alma comprovada, só o ser humano. Então, Sim, a morte desses seres, ela não é uma morte igual à morte humana, né? perfeito. Esses seres, eles não conseguem expressar
um sentimento de uma forma como o ser humano, que seria a alma, né? E nem a parte espiritual, que seria a parte que nos conecta com Deus. Então, e a parte física, que seria o que nós temos igual a eles. Então, assim, o que nós temos em comum a eles seria só a parte física. Então, essa morte física, na verdade, a morte física ela é irrelevante no conceito cristão, porque se você pensar que a morte física é só um tempo passageiro, mas o pior seria a morte espiritual, que é a eternidade sem Deus. Então, eu não vejo essa sua pergunta assim, é mais uma pegadinha, não é? Não sei. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, mas é nessa linha, Emerson. É nessa linha que eu queria chegar mesmo. O que eu quero dizer para vocês é que alguns estudos recentes comprovam, claro que tudo isso é muito difícil, né, de você afirmar, mas comprova-se, mas indicam de alguma forma que antes do ser humano existir, e aí então são vários debates, né? Eu não vou entrar no fórum aqui, que não é tanto assunto da nossa aula, mas está relacionado a quanto tempo a Terra já existia antes de Deus colocar o ser humano, né? E Deus pode ter criado a Terra tanto em 6 dias literais quanto em eras, enfim, né? Não é o fórum aqui, mas supondo que houvesse um bom tempo antes do ser humano existir, muita vegetação existiu, né? E aí eu vou colocar um outro agravante aqui ainda, tá? Eu nem ia falar disso aqui, eu lembrei agora. Eu vou colocar um outro agravante, mas não. Eu vou apimentar ainda mais, né? Que seriam os dinossauros, né? E os dinossauros? Hoje se sabe, né? Eu vou só criar eu sei que eu estou saindo um pouco, mas depois eu volto. Se sabe que os dinossauros hoje existiram. Não tem como negar a existência dos dinossauros. Como harmonizar a existência dos dinossauros se não tinha morte antes? E como harmonizar com a convivência deles com os seres humanos? São questões complexas, não são? Não são? Você já tinha parado para pensar isso aí? É bem difícil, né? De a gente tentar harmonizar. Então, como é que os dinossauros deixaram de existir se eles não morreram? Se a morte só passou a existir com Adão? É difícil. Mas o que eu tenho para dizer? Voltando agora, né? Não vou apertá-los mais. Parece, né? Então, vamos lá, por pontos. Primeira coisa que a gente deduziu: o ser humano foi criado para viver eternamente, beleza? A morte parece já existir antes. Então, alguns estudiosos, alguns cientistas parecem ali com seus estudos dizer que houve formas de vida, por mais que sejam totalmente diferentes da nossa forma de vida, concordo plenamente. A vida de um vegetal, de um animal, nem se compara à existência em toda a sua amplitude do ser humano, no seu lado espiritual, no seu lado físico, sociológico e tal, mas é uma forma de vida criada também por Deus. Então, comprova-se que houve formas de vida anterior ao ser humano que essas formas de vida morreram também. Então, seja lá plantas que nasceram, morreram, um processo natural, vamos dizer assim. Bem como animais também. Então, parece, se nós pudéssemos aqui tirar uma conclusão da nossa aula, e claro que isso não é bater martelo, porque nunca saberemos, mas só para tentar entender um pouco melhor, que a morte existia, só que não aplicada ao ser humano, não condicionada ao ser humano, não preparada para o ser humano não desfrutaria disso, mas passou a desfrutar. Parece, não temos como concluir, não temos como ter esta certeza, tá? Beleza aqui? Causei muitas dúvidas aí? Ou agora deu uma esclarecida? Tá mais de boa para a gente seguir? Agora está mais de boa. Eu só não sei se eu vou sonhar com isso, né? Mas tá tranquilo. Agora a gente vai ficar pensando nisso daí, né? E o dia, nem, pastor Renan? Pois é, eu nem vou entrar nesse mérito aqui, nas teorias que explicam a extinção dos dinossauros. Nem vou entrar nesse mérito. Vamos deixar para lá. Mas tem tudo isso daí. Bom, então, eu fiz tudo isso para apontar a relação pecado e morte. Então, qual a relação entre o pecado e a morte? Ora,
O pecado trouxe a morte para o ser humano. Então, os pelagianos, que são os seguidores de Pelágio, dos dias de Agostinho, ensinaram que Adão foi criado mortal. Portanto, que a morte fazia parte da natureza do homem desde a criação. Nós, meraquianos, certo? Que nós somos os meraquianos, não pensamos ou não acreditamos desta forma. De forma semelhante, os socinianos, que são outros grupos dos tempos da Reforma, e mais tarde os unitarianos e o liberalismo em geral, reinterpretaram a maioria das doutrinas cristãs para acomodá-las à era da razão. É isso aqui que eu falei há tempos atrás. A reinterpretação de doutrinas ortodoxas, a razão, ao que se está em questão naquele momento, negando que a morte seja consequência do pecado original. Então, tem gente que pensa ainda dessa forma. Mas o que a Bíblia diz? E a Bíblia fala por diversas formas, correlacionando os dois. Correlacionando a morte com o pecado, né? Então, desde o Antigo ao Novo Testamento, nós encontraremos diversos textos aqui correlacionando pecado à morte, desobediência à morte. Olha só, quem lê para mim? Deuteronômio 30:15, por gentileza. Deuteronômio 30:15, né, Rafa? Isso, pastora, por gentileza. Vamos lá. Agora ouçam. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Exatamente. Pastora, por gentileza, Números 16, do 29 ao 30. Números 16, qual o versículo? 29 e 30. 29 e 30, vamos lá. Se estes homens morrerem de causas naturais, ou se nada fora do comum acontecer, então o Senhor não me enviou. É o 30 também, né? Isso. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo, e o chão abrir sua boca, e os engolir com todos os seus pertences, e eles descerão vivos à sepultura, vocês saberão que estes homens mostraram desprezo pelo Senhor. Muito bem. Então, textos do Antigo demonstram ou correlacionam, é claro que todos estão sujeitos à morte, mas correlacionam a morte com desobediência, né? Correlacionam a morte com estar longe do caminho de Deus. Diversas passagens são apontadas no sentido de dizerem para escolher a vida e não a morte, como se fossem sinônimos de vida, obediência, e de morte, desobediência. Então, desde o Antigo, esses textos nos mostram que os israelitas entendiam a conexão da morte física, ou do final da morte, da morte física, como a punição pelo pecado. Como a punição, como uma consequência daquilo que Adão assim o fez. Os textos de Romanos, que eu citei aqui para vocês, também vão na mesma linha, agora no Novo Testamento, né? Então, Romanos 5:12 diz que o pecado entrou no mundo por um só homem, pelo pecado a morte, demonstrando aí que realmente isso é uma consequência. Gálatas 3:13 diz que Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas, pois as Escrituras dizem que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, o homem aqui está separado, está desconectado de Deus devido à consequência. A pergunta que eu fiz aqui estava no slide, ó. Mas a gente já respondeu, né? Eu estava tentando achar esse texto, não consegui achar na apostila agora que ele me veio aqui. Se havia morte antes do pecado. E aí a resposta aqui, ó, agora mais formalizada, bonitinha. Segundo o teólogo Anthony Roykema, ele diz que parece bem provável ter havido morte no mundo animal e vegetal antes da queda do homem no pecado.
Temos registros fósseis de vários tipos de plantas e animais que estão extintos há milhares de anos. Ó, aquilo que eu falei para vocês. Ó. Muitas dessas espécies podem ter se extinguido muito antes de o homem aparecer na Terra, como os dinossauros, por exemplo. Mas com a entrada do pecado no mundo, até a criação do mundo inferior passou a sofrer o castigo, ficando sujeito ao cativeiro da corrupção, que lhe era estranho antes do pecado do homem, para só ficar liberta pela redenção em Cristo Jesus. Então, é exatamente isso daqui que eu queria evidenciar aqui para vocês. E, dando sequência, o último bloco aqui, a última parte aqui da nossa aula de hoje, para falar a respeito do fim da morte. Então, a morte é uma realidade condicionada a todos nós. Todos nós passaremos. Mas a Bíblia nos diz que temos uma boa nova. Temos algo pela qual nós devemos nos apegar, devemos acreditar. E a morte, ela foi vencida por Cristo. 2 Timóteo 1,10 nos diz que ele destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. O Filho de Deus derrotou quem tinha o poder da morte, o diabo, no texto que a pastora Vivi leu para nós, de Hebreus, e livrou os que estavam com medo da morte, sujeitos à escravidão. Cristo é a ressurreição, o maior testemunho e garantia de que a morte foi vencida. E se a morte foi vencida, nós em Cristo também podemos obter esta vitória sobre a morte em todas as dimensões. Está nos reservado esta vitória para nós vencermos, né? Ainda que o nosso corpo se separará num dado momento do nosso verdadeiro eu, em Cristo nós venceremos. Então, olha só, em Cristo nós venceremos a morte espiritual. Quem lê para mim? Efésios 2, de 5 a 6. Oi, Rafa. Efésios 2, de 5 a 6. Isso. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo bem. Emerson, por gentileza, você ainda, Romanos 8, 9 e 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Muito bem. Então, Cristo nos garante a vitória sobre a morte espiritual. Cristo nos garante a vitória sobre a morte eterna. João 5:24. Quem lê aqui para mim, por gentileza? Então, se na morte espiritual estávamos separados de Deus, em Cristo estamos juntos, mais uma vez, de Deus. Somos vivificados. João 5:24, quem lê para mim? Não precisa ser todo mundo. João 5:24, Rafa. Isso, pastora. Eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas passou da morte para a vida. Muito bem.
Pastora, abre, já deixa aí no jeito, por gentileza, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, tá? Já eu peço para a senhora ler. Então, Cristo nos garante a vitória sobre a morte espiritual, sobre a morte eterna, porque em Cristo nós temos a vida eterna, e também sobre a morte física. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, pastora, por gentileza. 16 e 17, né? Isso. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. E mais um texto, pastor, o último agora, por gentileza, Filipenses 3, 21. Filipenses, aqui, 3, 21. Isso. 21. Aqui. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Muito bem. Então, Cristo nos garante a vitória sobre a morte física, à medida que nos transformará em um corpo glorioso. Então, temos a vitória sobre a morte em todas as suas dimensões: espiritual, eterna e física. Sendo assim, o cristão deve ter agora a convicção de que Cristo nos torna vencedores, mesmo diante do nosso pior inimigo. E dizer, da mesma forma que o apóstolo Paulo assim o disse, em Filipenses 1, de 21 a 23, nesse texto que eu leio: para mim, o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, só esse versículo aqui primeiro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, esta é a certeza que Cristo nos proporciona, nos garantindo, então, a vitória sobre todas essas influências da morte. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Tem muito mais coisas ainda a respeito deste assunto para serem ditas, mas eu vou seguir na semana que vem. Alguém quer falar alguma coisa? Querem perguntar algo? Querem acrescentar alguma observação? Beleza. Então, tá bom. Então, muito obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais provocações, mais apertos, outras perguntinhas. E a gente se encontra na semana que vem, se assim Deus o permitir. Fiquem na paz, Deus abençoe e até lá. Deus abençoe, Rafa. Deus abençoe a todos aí. Boa noite.